Olá pessoal, começamos agora mais uma aula sobre o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O assunto é a Constituição do Estado de São Paulo, né? E essa é a aula número 4. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, volte lá, vá em playlist e procure Constituição do Estado de São Paulo para poder assistir na sequência e acompanhar direitinho. Esse concurso, pessoal, possui 167 vagas e por isso é muito concorrido, por se tratar de um concurso a nível estadual e também pelo alto índice de desemprego que se encontra. Todo mundo já quer começar o ano com um concurso público em vista, né, com um cargo público aí no estado em vista. Então a gente está disponibilizando aqui a apostila específica com a preparação para esse cargo, né, de oficial administrativo, que é o melhor complemento aqui para as minhas videoaulas, né? E sua preparação também vai ser feita de forma completa, porque essa apostila tem conteúdos gerais, conteúdos específicos, conteúdos de administração pública e legislação, diretamente voltado para o estado de São Paulo. E aí, através desse link que eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai ter acesso a bônus 1, com português, matemática e raciocínio lógico em videoaulas, e também ao bônus 2, que é um compilado de testes de dicas para passar em um concurso público, tá? Então, é muito importante que você baixe a apostila para fazer realmente a preparação completa e também para que sirva de complemento também para as aulas que você está assistindo aqui comigo no canal. Agora vamos direto para o vídeo, pessoal. A apostila vai ficar no link da descrição, tá? E também no primeiro comentário deste vídeo para que você possa acessar. E vamos para a aula. A gente vai falar agora do capítulo 2 dessa Constituição, que é dos servidores públicos do Estado, tá? Vai falar a respeito dos servidores, dos funcionários públicos, e começando a seção 1 dos servidores públicos civis, tá? E aí, começando a leitura, né, o artigo 124 diz que os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público terão regime jurídico único e planos de carreira. Então, o regime jurídico aí dos servidores é único, tá? Como a gente eu também vou fazer aí o Estatuto dos Servidores Públicos aí do Estado de São Paulo, eu vou fazer as videoaulas, então a gente vai ver mais sobre isso. E também os servidores do Estado de São Paulo têm planos de carreira, terão planos de carreira como instituiu aqui nessa lei da Constituição do Estado de São Paulo. Então, esse é o artigo 124, então diz que o servidor é julgado e regido por regime jurídico próprio e também tem plano de carreira. O artigo 125 diz que o exercício do mandato eletivo por servidor público far-se-á com a observância do artigo 38 da Constituição Federal. Então, sempre desde o começo, a gente vê aqui a concordância entre Constituição Federal e Constituição do Estado de São Paulo, né? Então, uma não pode estar em divergência com a outra. No caso, a Constituição do Estado de São Paulo não pode estar em divergência com a Constituição Federal. E aí você tem aqui o primeiro parágrafo, né, que vai falar que fica assegurado ao servidor público eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria o direito de afastar-se de suas funções durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens nos termos da lei. Então, o servidor que foi eleito em algum cargo de sindicato, né, que precisa se afastar do cargo, ele tem esse direito assegurado, ele vai para a sua organização sindical e aí o seu salário, os seus vencimentos ficam assegurados por lei, tá? E suas vantagens também. E aí o parágrafo 2º diz que o tempo de mandato eletivo será computado para fins de aposentadoria especial. E a gente já vai ver nos próximos artigos, pessoal, mais sobre aposentadoria, mais sobre previdência social também, tá? Os próximos artigos são dedicados aí mais para frente à previdência social e aí a gente vai discorrer mais sobre esse tema. E aí a gente vai passar para o próximo artigo, que é o artigo 126, que vai dizer que aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o dispositivo nesse artigo. E aí, já discorrendo sobre previdência, pessoal, a gente tem aqui o primeiro parágrafo que diz que os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados. Aí as formas em que os servidores podem ser aposentados, é importante que você anote também aí no seu resumo. Aí a gente tem a linha 1 dizendo que por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Então, você aqui vai aposentar, a primeira forma é por invalidez permanente, né? Aí a gente tem aqui o 2, compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. A Constituição Federal definiu agora um novo limite para aposentadoria compulsória, que é de 75 anos de idade, tá, pessoal? Então, o novo limite para aposentadoria compulsória é de 75 anos de idade, conforme revisão feita aí da Constituição Federal. Então, a primeira forma é por invalidez permanente, a segunda forma é compulsoriamente, né, que é quando o servidor já chegou aos 75 anos de idade e ele é obrigado a se aposentar. E aí a gente já passa agora para a próxima linha, né, que é também a terceira forma de aposentadoria, que é voluntariamente, tá, pessoal? E aí, na forma voluntária, diz que, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará aposentadoria, observadas as seguintes condições. Então, mínimo de 10 anos no serviço público e pelo menos 5 no cargo em que vai se dar a aposentadoria, tá? Essa é a condição mínima para se aposentar voluntariamente. E aí a gente tem as alíneas, que são as condições, né? 60 anos de idade e 35 de contribuição se for homem, né? Se a pessoa for homem, se o servidor for homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição se for mulher. A linha B diz que 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tá bom? E a gente tem o segundo parágrafo aqui, que diz que os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Então, os proventos que o servidor vai receber, ou as pensões, não podem ser superior àquele cargo em que se deu a aposentadoria, tá? Então, ele vai receber o seu salário, o seu vencimento aí, após aposentado, conforme o cargo em que se aposentou, né? O cargo de referência aí que se foi a concessão da aposentadoria ou da pensão, né? E agora, já passando aqui para o terceiro parágrafo, diz que para o cálculo dos proventos de aposentadoria por ocasião da sua concessão, serão consideradas remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que trata esse artigo e o artigo 201 da Constituição Federal. Aqui fala mais ou menos do cálculo dos proventos, né, que, como a gente já falou sempre, a concordância entre Constituição do Estado de São Paulo e Constituição Federal, e aí ele cita mais uma vez um artigo da Constituição Federal. E no parágrafo 4 diz que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo, ressalvados nos termos definidos em leis complementares e os casos de servidores: 1. Portadores de deficiência; 2. Que exerçam atividades de risco; e 3. Cujas atividades sejam exercidas sob condição especial que prejudique a saúde ou a integridade física, né? Então, é vedada aqui eu só destacar aqui para ficar mais nítido, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, exceto, né, pessoal, aos casos desses servidores aqui, que são portadores de deficiência, que exerçam atividade de risco, ou cujas as suas atividades prejudiquem aí, a sua integridade física, tá bom? Então é bom anotar isso também para saber quando que o servidor pode ter critério diferenciado aí para sua aposentadoria, tá? Anotem esses 3 parágrafos aqui nas suas folhas de resumo aí.
E a gente tem o quinto parágrafo que diz que os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação aos dispostos no parágrafo 1º, né, e 3, aí a gente tem a linha A, para o professor que comprova exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, né? Então, os requisitos de idade serão reduzidos para o professor que comprovar, serão reduzidos em 5 anos para para o professor que comprovar que exerceu as suas funções no ensino da educação, né? No ensino infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, tá bom? Então, o professor terá a redução aí de 5 anos se comprovar que exerceu aí a sua função no ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a gente tem o sexto parágrafo que diz que é declarado inconstitucional um controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aqui era um parágrafo que ainda discorria sobre Previdência Social, só que foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Foi revisado aí e aí consta como anulado. E para substituí-lo foi colocado o sexto parágrafo A, que diz que, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto nesse artigo. Então, pessoal, esse parágrafo 6º-A aqui diz que não é possível você se aposentar com mais de uma aposentadoria, tá? A não ser ressalvadas aí, né, as aposentadorias, como diz aqui no parágrafo, as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis, tá bom? Então, apenas as aposentadorias recorrentes aos cargos acumuláveis, aqueles cargos em que você pode acumular serviço, que você, por exemplo, no cargo de professor, que você pode exercer a função de professor e de técnico científico, né? Nesses dois cargos aí. E aí, apenas nesses cargos, ou então no serviço do profissional de saúde e também em vários outros serviços aí em que pode ser dividir a escala, né, e você acumular serviço, então apenas nesse serviço você poderá se aposentar com mais de uma aposentadoria. No restante, não. E a gente já passa agora para o parágrafo 7, que diz que a lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual. E vai entrar um pouco no âmbito do benefício de pensão por morte, né? E aí a gente já vai à primeira linha aqui, que diz que ao servidor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito, ou, aí a gente tem o segundo, né, ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito, tá? Então aqui discorre sobre a pensão por morte, né, e como que vai ser esse pagamento aí. E aí a gente já vai aqui para o oitavo parágrafo, que diz que declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, sempre que você vê aqui falando que é declarado inconstitucional, é que foi retirado esse artigo aqui da Constituição do Estado de São Paulo, foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, estava em discordância com a Constituição Federal, né? E aí é criado um novo artigo, um novo parágrafo, para que possa substituir esse que foi declarado inconstitucional, só que da forma constitucional, do modelo legal, né? E a gente já passa para o parágrafo 8, né, o oitavo A, que diz que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real conforme critérios estabelecidos em lei, tá? E aí o parágrafo 9 diz que o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo, né, de serviço correspondente para o efeito de disponibilidade. Então, o tempo de contribuição
do servidor, contribuição federal, contribuição estadual ou municipal, será contado para efeito de aposentadoria. Então, o que diz aqui, que se você trabalhou para o serviço federal, para o serviço no âmbito estadual ou no âmbito municipal, esse tempo todo será contado para efeitos de aposentadoria, tá bom? E aí diz que a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Então a lei tem que mensurar o tempo, né? Aqui fala no parágrafo 10, que a lei tem que mensurar o tempo conforme, né, as formas aí já pré-estabelecidas. Não pode mensurar aí uma contagem fictícia, tá? E a gente já passa para o próximo parágrafo, que diz que, além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, né, observará, no que couber, os requisitos, critérios fixados para o regime geral de previdência pessoal, de previdência social. Então a gente vai ver que tem o regime geral de previdência social, também tem o regime de previdência complementar, né, que ele vai dispor aí nos próximos parágrafos, tá, pessoal? Então é bom anotar aí os regimes de previdência que tem aí no estado, né, que é possível ter no estado, e anotar e fazer aí uma espécie de fluxograma para poder ficar bem atento a essa parte. Então o parágrafo 13º diz que ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, né, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Então, ao servidor que é livre nomeado, né, que é aquele cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, ele é aplicado a ele aí o regime geral de previdência social, tá bom? E aí, ou então aquele servidor que presta serviços temporariamente para a administração pública, tá? Aquele servidor que é de serviço temporário. E a gente tem o parágrafo 14º que diz que o Estado, desde que institua regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderá fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo o limite máximo estabelecidos para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal. Então, o parágrafo 14º, ele diz aqui, pessoal, que para o Estado fixar os valores aí de aposentadoria, conforme o regime da RPC, né, que é o regime de previdência complementar, ele tem que instituir o regime de previdência complementar, né, que a gente vai dispor mais sobre o regime de previdência complementar agora mais para frente, tá bom? E aí o parágrafo 15º diz que o regime de previdência complementar, de que trata o parágrafo 14º, será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no artigo 202 e seus parágrafos da Constituição Federal, né? No que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Então, pessoal, aqui diz que o regime de previdência complementar, né, o RPC, ele é aos participantes do plano, né, o servidor vai optar se ele quer participar do regime de previdência social geral, né, o regime normal, o regime mais utilizado, ou ele vai utilizar o regime de previdência complementar. O servidor vai optar aí. E aí, a iniciativa de criação do regime de previdência complementar é do Poder Executivo. É o próprio administração pública que vai criar esse regime de previdência complementar, tá? E aí cabe ao servidor aderir a esse plano ou não. E aí quando o servidor adere a esse plano, a RPC, né, a esse plano aí, e faz uma contribuição definida conforme já é pré-estabelecido pelo Estado, ele passa a fazer parte aí da RPC, do regime de previdência complementar, tá bom? E o parágrafo 16º diz que somente mediante sua prévia e expressa opção, ao disposto nos parágrafos 14º e 15º, poderá ser aplicado
ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Então, somente o servidor que se expressar se expressar a favor que quer realmente essa RPC. Então, é facultado ao servidor decidir se ele quer aderir à RPC ou não, se ele quer um regime de previdência complementar ou não. Um regime de previdência complementar é onde é formada uma poupança para que o servidor possa usufruir depois aí do seu período de contribuição de previdência, tá bom? E aí a gente tem o parágrafo 17º, que diz que todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no artigo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. E aí o parágrafo 18º diz que incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios de regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Então aqui ele está falando da contribuição sobre os proventos, né, de pensão, das pensões que são concedidas pelo Estado, e aí sobre aquelas pensões que superem um limite máximo estabelecido para os benefícios de regime geral, tá? De regime geral de previdência social. Então é um imposto, né, que incidirá essa contribuição sobre essas pensões que ultrapassem aí o limite estabelecido sobre o regime de previdência social, o regime geral de previdência social, tá bom? E aí a gente já passa para o próximo parágrafo, pessoal, é o parágrafo 19, tá? Que é ainda na seção 1, que está tratando aí dos servidores públicos civis. O parágrafo 19 diz que o servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária, estabelecidos aí onde a gente falou, né, de aposentadoria voluntária, das formas de aposentadoria, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória contidos no parágrafo 1 e 2. Então, pessoal, o servidor que ele está na idade de se aposentar pela forma voluntária, tá? E ele opte por ficar no serviço público, não se aposentar e ficar no serviço público, ele vai receber um valor aí de abono, né? Que será ao que ele sempre pagou de previdência, o valor que ele sempre pagou de previdência, tá bom? E aí passando para o parágrafo 20, pessoal, diz que fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no artigo 142, no parágrafo 3, no inciso 10, né, da Constituição Federal. Então, pessoal, somente pode haver uma forma de gestão, né? No caso, o servidor deve ser regido por uma única chefia ali no caso, né? E também fica vedado, como diz aqui no parágrafo 20, a existência de mais de um regime próprio de previdência social, tá bom? Então, apenas um regime para reger aquele servidor que presta serviço à administração pública. E aí a gente vai para o parágrafo 21, que diz que a contribuição prevista no artigo 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão, que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Então, como a gente já viu ali, o portador de doença incapacitante, né, ele no caso, ele tem critérios especiais, como a gente já leu também no artigo anterior, tá bom? E a gente tem aqui o parágrafo 22, que vai dizer que o servidor, após 90 dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter cumprido os requisitos necessários à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública independente de qualquer formalidade. Então, quer dizer que depois que o servidor fizer seu pedido de aposentadoria voluntária, ele, após 90 dias, ele já pode aí,
cessar o seu serviço do serviço público, ele já pode sair do serviço público, independente de qualquer formalidade. Então, depois de 90 dias corridos aí da apresentação do pedido de aposentadoria, ele já pode sair do serviço público, tá bom? E a gente já passa agora ainda na seção 1, tá? Só que agora a gente já vai mudar o artigo, vai falar do artigo 127 e vai sair um pouco do âmbito de previdência, tá? O artigo 126, ele decorreu sobre previdência social, agora que a gente já vai falar um pouco de outras finalidades aí dos servidores públicos, tá bom? E a gente continua agora no artigo 127, que diz que aplica-se os servidores públicos estaduais para efeito de estabilidade o disposto no artigo 41 da Constituição Federal. Então, os efeitos de estabilidade do regime estatutário, aí que a gente já explicou em outras aulas, ele é aplicado conforme a Constituição Federal, o artigo 41. Mais uma vez, a lei ressalva, né, a Constituição do Estado de São Paulo ressalta aí que a importância da Constituição Federal nunca está em discordância com a Constituição Federal. E o artigo 128 diz que as vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço. Então, as vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei, tá bom? E aí tem que obedecer também o interesse público, né, e as exigências aí do serviço, tá bom? Passando agora para o próximo parágrafo, ainda na seção 1, que está dispondo sobre dos servidores públicos civis, o artigo 129 diz que ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço concedido no mínimo por quinquênio, tá? E é vedada a sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais concedido aos 20 anos de efetivo, né, de exercício, que se incorporarão, né, aos vencimentos para todos os efeitos observados aí no artigo 115, parágrafo 16 aí do inciso 16 aí dessa Constituição, tá bom? Então aqui é concedido, aqui explica, né, no artigo 129 que é concedido ao funcionário público, né, o seu percebimento do adicional por tempo. Então o adicional por tempo aí ele é concedido por quinquênio, e quando o funcionário público já tiver muito tempo, que alcançar aí os 20 anos de cargo efetivo no exercício da função, será concedido também a sexta parte aí do seu vencimento integral, tá bom? Então esse é um benefício muito importante, né? Com base no seu plano de carreira que é feito ao servidor público, ele tem aí essas gratificações, e quanto mais ele vai ficando no serviço público, mais ele vai recebendo esse adicional aí para poder, como incentivo para continuar no serviço público, né? E aí quando completa 20 anos de exercício no serviço público, ele tem aí essa bonificação, que seria a sexta parte dos seus vencimentos integrais, tá? E aí o artigo 130 diz que ao servidor será assegurado o direito de remoção para igual cargo ou função no lugar de residência do cônjuge, se este também for servidor e houver vaga nos termos da lei. Então, pessoal, exemplificando aqui o artigo 130, se duas pessoas são casadas aí, e um trabalha em São Paulo e outro em Sorocaba, os dois são servidores públicos, né? O casal é servidor público, e aí no caso é permitido ao servidor ser transferido para o mesmo cargo aí, de igual função, para a cidade. Por exemplo, um mora em São Paulo, outro em Sorocaba. Os dois podem trabalhar em Sorocaba caso o cônjuge, né, que trabalhava em São Paulo for exercer a mesma função em Sorocaba, tá bom? E os dois precisam ser funcionários públicos, tá? Para ocorrer essa mudança de cidade, né? Essa mudança de local, e para transferência também aí de onde o servidor trabalha, tá? Isso aí a gente está falando do âmbito estadual, tá bom, pessoal? Aqui agora, no parágrafo único, a gente vai ver também sobre o âmbito municipal, que o parágrafo vai ressaltar. E o parágrafo único do artigo 130 vai dizer que o disposto neste artigo aplica-se também ao servidor cônjuge de titular de mandato eletivo estadual ou municipal, tá
tá bom? Então aí a gente viu no artigo 130 também no âmbito estadual, e aqui ele ressalta no parágrafo único que ao servidor, né, titular de mandato eletivo, será também ao âmbito estadual e o âmbito municipal, tá bom? E aí a gente vai passar, pessoal, agora para o próximo artigo, ainda na seção 1, tá? Ainda falando dos servidores públicos, o artigo 131 diz que o Estado responsabilizará os seus servidores por alcance e outros danos causados à administração ou pagamentos efetuados em desacordo com as normas legais, sujeitando-os ao sequestro e perdimento dos bens nos termos da lei. Então, o Estado, né, responsabilizará diretamente o servidor, não a equipe, não a chefia, mas diretamente o servidor que é responsável, né, por um pagamento que é efetuado em desacordo com as normas legais, né, ou então outros danos aí causados à administração. E aí o Estado vai punir diretamente uma pessoa, a pessoa que é responsável por aquele ato, né, e aí pode haver até o sequestro de bens, né, e o perdimento dos bens aí do servidor para ressarcir a administração pública, tá bom? E a gente vai agora para o artigo 132, que diz que os servidores titulares de cargos efetivos do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, tá? Desde que tenham completado 5 anos de efetivo, né, de exercício, terão computado para efeitos de aposentadoria, nos termos da lei, o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social decorrente de atividades de natureza privada, rural, urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente segundo os critérios estabelecidos em lei, tá? E aí aqui fala um pouco dos servidores de cargos efetivos, né? E inclui também aqueles servidores de autarquias e fundações, né? E aí diz que desde que tenham completado 5 anos de exercício terão computado para efeito de aposentadoria aquele tempo prestado de serviço, tá bom? E aí o artigo 133 que diz que o servidor com mais de 5 anos de efetivo de exercício, né, que tem exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para o qual foi admitido, incorporará 1/10 dessa diferença por ano, né, até o limite de 10. E aí, o próximo artigo, no caso o desdobramento do parágrafo, né, que seria o do artigo 103, diz que teve sua redação alterada, né, por recurso aí extraordinário do STF, que declarou inconstitucional a expressão a qualquer título, né? Então, por declarar uma expressão aí contida no desdobramento do artigo, né, inconstitucional, aquele desdobramento é retirado do artigo para que não há aí ambiguidade nem nenhum tipo de problema, tá? E a gente já passa agora para o artigo 134, que diz que o servidor, durante o exercício do mandato de vereador, será inamovível, tá? Então, o servidor, durante o exercício do mandato de vereador, né, ele eleito aí pela população, será inamovível, né? Terá que trabalhar naquele município específico a qual ele foi eleito, tá? E aí o artigo 135 diz que ao servidor público titular do cargo efetivo do Estado será contado, né, como efetivo exercício para efeito de aposentadoria e disponibilidade e o tempo de contribuição decorrente de serviço prestado em cartório não oficializado mediante certidão pela Corregedoria Geral da Justiça, tá? Então, aqui falando mais um pouquinho aí do seu âmbito de aposentadoria e também todo o tempo de contribuição, né? A aferição do tempo de contribuição que ele será realizado em cartório aí com a certidão emitida pela Corregedoria Geral da Justiça, tá? O artigo 136 diz que o servidor público civil, demitido por ato administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado ao serviço público com todos os direitos adquiridos. Então aqui o servidor que ele no caso, ele foi demitido da administração pública por ato administrativo, pessoal, ele é absolvido pela justiça, né? É aberto um processo administrativo contra esse servidor por algum ato administrativo. E aí, no julgamento ele é absolvido pela justiça, ele volta ao serviço público, né? Como diz aqui, ele será reintegrado ao serviço público com todos os seus direitos adquiridos, tá bom?
E aí o artigo 137 vai dizer que a lei assegurará à servidora gestante mudança de função, né, nos casos em que for recomendado sem prejuízo de seus vencimentos ou salários e demais vantagens do cargo ou função, atividade. Então, a servidora gestante, pessoal, será mudada de função, né, nos casos aí em que for recomendado, e aí sem prejuízo aí do seu salário, né, nos seus vencimentos. Então, o salário vai continuar o mesmo, a servidora vai mudar para fazer um serviço que esteja recomendado, né, para a gestante, e aí ela vai continuar com o seu vencimento normal, com o seu salário normal, né, e todas as demais vantagens aí do seu cargo, função ou atividade, tá bom? E aí, pessoal, termina aqui mais uma aula, tá? Que dispôs aí dos servidores públicos civis do Estado de São Paulo, tá bom? E aí, no caso, falou dos servidores públicos, do regime aí para reger esses servidores públicos aí. E também a gente vai ver mais no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, que eu vou fazer também as aulas para poder colocar aqui na preparação para o cargo de oficial administrativo desse concurso da Secretaria de Educação, tá bom? Essa aula termina aqui. Ainda não acabou a Constituição do Estado de São Paulo, ainda vai ter mais uma ou duas aulas, tá? Que ainda essa semana eu vou colocar aqui no canal para que vocês possam estudar, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Peço que você se inscreva no canal, tá? Para ajudar na divulgação e também curta para incentivar a fazer mais vídeos aí de concurso público. E aqui eu vou deixar também no link da descrição e também no primeiro comentário desse vídeo a apostila com a preparação completa para este concurso, tá, pessoal? E aí, diretamente voltado para o Estado de São Paulo, para a administração pública, toda a legislação voltada para o Estado de São Paulo, tá bom? Tá no primeiro link da descrição e também está no primeiro comentário deste vídeo para que você possa baixar. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.